Então, pessoal, tudo bom? Essa é a aula do minicurso desse fim de semana, intitulado Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, né? Do Jung, né? Então, quando a gente vai estudar a psicologia do Jung, e principalmente quando a gente começa a ouvir falar o termo arquétipo, tá certo? É grande a tentação, tá? Da gente, de algum modo, veicular a, a psicologia do Jung, né? Os seus conceitos, tá certo? E a gente vai entender por que esses conceitos do Jung são conceitos nominalistas, ou seja, sempre que Jung está falando sobre consciente, por exemplo, inconsciente é apenas um nome, né? Jung vai falar sobre isso nas cartas também. Sempre que a gente começa a estudar Jung, a gente tende a tentar inserir Jung dentro de alguma tradição, né? Geralmente tradição filosófica, ou até mesmo tradições místicas, né? Porque o termo arquétipo é um termo muito polissêmico, né? É um termo que está presente nas religiões, por exemplo, até hoje, né? Certas religiões de matriz africana chamam as manifestações de entidades espirituais como arquétipos. O arquétipo apareceu para mim, né? Ah, ou então, por exemplo, ah, o arquétipo do sentido filosófico, ou seja, o arquétipo do sentido platônico, tá certo? E o que significa o arquétipo no sentido platônico, né? A gente que gosta de estudar filosofia, a gente sabe que Platão e Aristóteles são a base filosófica de toda a nossa cultura, né? Ah, Dizem que eu concordo com isso até, é um ponto de vista radical que eu concordo, que todo pensamento filosófico, quiçá humano, né? Claro que estamos nos referindo ao conceito ocidental de humanidade, tá certo? Ou é platônico ou é aristotélico, ou seja, é uma nota de rodapé a Platão e Aristóteles, certo? Eu tendo a concordar com isso, e é um ponto radical que eu, Álvaro, tendo a concordar, tá certo? Mas a gente sabe que Platão falava de mundo dos princípios, né, de cosmos noetos, né? O princípio aí seria justamente o arquétipo, seria o arqué, e os pré-socráticos buscavam o quê? Buscavam o arqué, né? Buscavam filosoficamente e metafisicamente o princípio, a causa geral de todas as coisas, né? E durante séculos nós tivemos uma visão dicotômica do Platão entre o mundo sensível e o mundo das ideias. Essa visão foi corrigida, reinventada, reelaborada pelo Giovanni Reale, né? Por uma nova interpretação de Platão, em que ele afirma, olha, Platão falava assim do mundo sensível, esse mundo tão fugaz que a gente vive, esse mundo que é praticamente a sombra de uma ideia, né? Sendo a ideia o real para Platão, né? Platão é idealista. Platão falava assim do mundo das ideias como sendo a fonte de todo a estrutura do nosso mundo, e Platão falava do mundo dos princípios, tá certo? Então a dialética do Platão era uma elevação do sensível até os princípios, né? Uma elevação espiritual, certo? É muito tentador filiar Jung a essa tradição, mas Jung não pertence a essa tradição, certo? Jung não é platônico, certo? Até porque para Platão os arquétipos existem realmente e os arquétipos são eternos, né? Quando Platão fala em arquétipos, em princípios, Platão está falando sobre princípios eternos que nos governam e que existem enquanto entes per si, ou seja, fora do espaço-tempo e em si mesmos. Ou seja, Platão está utilizando um argumento metafísico, que é um argumento que Jung não usa. Não porque Jung seja um representante do chamado imanentismo da modernidade, porque a modernidade, o mundo contemporâneo parece cortar o transcendente e ficar apenas com o imanente. Mas sim, olha que coisa bonita, quando Jung prefere não falar em argumentos metafísicos, ele fala do self, por exemplo, ele está falando de uma interioridade que habita a alma humana. Como ele chama, por exemplo, o self como o Deus interior,
Né? Então, por si para Platão, Deus é a suprema beleza, a suprema verdade e a suprema bondade, né? Unum, verum, bonum. Né? Para Jung, o self é a imago Dei, que aí Jung, inclusive, vai se inspirar em Filo de Alexandria, ou Filo judeu. Né? É o Deus que nos habita, a imago Dei, a Deus interior. Né? E isso não é puro imanentismo, não é negação de uma transcendência psíquica, certo? A epistemologia que realmente fundamenta o Jung, e o Jung vai falar sobre isso, dos arquétipos e inconsciente coletivo, Sonun Chandazani vai reforçar isso, tá certo? Tem a ver com alguns filósofos, dito menores, como Caros ou Hartmann, mas tem a ver fundamentalmente com Kant. Né? De algum modo, os arquétipos em Jung são condições objetivas de experiência, ou seja, não são ainda a experiência em si, mas são aquelas condições objetivas da experiência. Né? Se eu for falar dos arquétipos em sentido psicológico a partir de um ponto de vista lógico, tá certo? Eu posso dizer que os arquétipos em Jung estão muito mais para uma lógica formal do que para uma lógica material. Por quê? Porque a lógica material é em sentido aristotélico. Você vê que em um segundo a gente saiu de Kant para Aristóteles. Né? Em sentido aristotélico, a lógica material diz respeito a conteúdos materiais. Ou seja, conteúdo de experiência. E a lógica formal diz respeito ao formalismo. Jung define os arquétipos como formas sem conteúdo. Ou seja, arquétipos não são conteúdos em si, não são conteúdos que a gente traz uma vez por todas. Essa é uma grande dificuldade que algumas pessoas que começam a estudar Jung têm, de achar que quando Jung fala de que quando nós nascemos, por exemplo, nós nascemos já com todos os arquétipos humanos, porque o nosso nascimento, até o próprio nascimento, é um evento arquetípico, nós não estamos trazendo conosco toda a experiência humana objetiva, nós estamos trazendo a possibilidade dessa experiência, estamos trazendo a predisposição para ter a experiência e para ter o entendimento do mundo tipicamente humano. É como Jung fala, o homem, né, o ser humano, acordou em um mundo que não compreende e a partir daí ele tenta interpretá-lo. Né? Então, é importante, por maior que seja a tentação, querer associar Jung a Platão, porque Jung é um platônico, porque Jung psicologizou a filosofia de Platão, por maior que seja essa tendência, eu diria até que tentação, tá certo? É com Kant que a gente tem que se encontrar, com o kantismo, com a epistemologia kantiana que a gente tem que se ver, tá certo? O inconsciente, gente, do ponto de vista psicológico, e aí Jung vai falar sobre Freud, Jung vai falar que Freud entendeu o inconsciente individual, e que o inconsciente individual, para Freud, é basicamente o protótipo do reprimido, ou seja, nem tudo que é inconsciente é reprimido, mas tudo que é reprimido é inconsciente, tá certo? O recalcado, a experiência recalcada, a experiência de vida que a repressão, o sujeito em estado de repressão teve que recalcar, a questão do instinto, a gente vai falar muito dos instintos nesse mini curso, principalmente na última aula, tá certo? A relação entre instinto e arquétipo, né? A pulsão, a tribo, né? Esse recalcamento de processo psicológico dá origem ao inconsciente individual. E Jung, na sua honestidade intelectual e na sua clareza, afirma em Os Arquétipos do Inconsciente Coletivo que e Freud chegou a perceber, Freud chegou a intuir as formas arcaico-mitológicas de pensamento. Né? Não é à toa que quando você lê Freud, às vezes Freud está escrevendo e Freud faz referência aos resíduos arcaicos da história humana, da filogênese humana, como se compusessem um museu das histórias, das imagens da humanidade, um museu da humanidade, com as imagens da humanidade. E quando Freud fala de Édipo, complexo de Édipo, se utilizando por sinal da linguagem junguiana, Thanatos, Eros, né? Quando fala de Narciso, narcisismo, de algum modo, sob certo ponto de vista. Lembre-se que tudo que a gente fala em ciência é como se parece que, certo? Parece que Freud está pensando, claro, do seu modo, mas de um modo muito semelhante
em algum modo semelhante, não no que diz respeito ao libido, tal, à sexualidade, mas de algum modo semelhante ao pensamento arquetípico, certo? Édipo pode ser mudando, mutatis mutandis, mudando o que tem que ser mudado, arquétipo. Narciso, mutatis mutandis, narcisismo, arquétipo. Né? Thanatos, Eros, enfim. Mutatis mutandis podem ser considerados como formas de expressão de pensamento arcaico e mitológico. Tá certo? Então Freud percebeu isso, entendeu isso, escreveu sobre isso, vivenciou isso. Mas Freud não tinha, eu não sei se ele não tem a condição, se ele não tem interesse de produzir um conhecimento tal qual Jung procurou produzir, de estudar o inconsciente coletivo. Tá certo? E aí o que é o inconsciente coletivo? É toda a filogênese humana, certo? Toda predisposição humana a ter experiência, a registrar essas experiências e de algum modo refletir e viver, principalmente viver essas experiências, tá certo? Quando eu falo filogênese, gente, eu estou me referindo à história da espécie, tá certo? Filogênese é a história da espécie. Toda espécie tem a sua história. Um gato tem a sua história. O gato tem a filogênese do gato, tem a história do gato. O cãozinho tem a filogênese do cão, né? Nós, seres humanos, nós temos a nossa filogênese que está escrita em cada uma das nossas células, está escrita em cada uma das nossas conexões neurais, do nosso DNA, né? No nosso corpo, nosso sangue. Né? Por que com a psique seria diferente? Né? Se com o nosso cérebro tem a sua história, tem a sua filogênese, nosso coração tem a sua história, tem a sua filogênese, nosso corpo tem a sua história, tem a sua filogênese. Por que a psique seria o único órgão, tá certo, do nosso corpo que não teria uma história? Tá? E aí quando eu falo órgão, é órgão mesmo, porque a psique para o Jung é como se fosse um órgão que nós ganhamos para poder compreender o mundo. E esse órgão, certo, possui a sua história. Né? Vamos lembrar da antinomia do Jung na prática da psicoterapia. A psique depende do corpo e o corpo depende da psique. A gente vai entender isso melhor quando a gente for pensar a relação entre a psique e o cérebro e o fenômeno misterioso de como a matéria ganha consciência, de como a matéria pensa a si mesma. Porque o cérebro nada mais é do que um pedaço de matéria, né? Como o pessoal fala, uma tripa amassada, que ganhou consciência num dado momento. E é como se todo o universo tivesse esperado o nosso surgimento para que o universo pudesse se tornar autoconsciente, ou seja, o universo pudesse ter consciência de si mesmo, tá certo? Então, Jung não era platônico, por melhor que seja, a maior que seja a tentação, a gente procura a psicologia kantiana, aliás, a filosofia kantiana. Claro, foi até bom esse ato falho, psicologia kantiana. Por quê? Porque a psicologia é junguiana. E aí, gente, o que a gente também precisa entender é que Jung dá certos passos no que diz respeito a Kant. Porque se para Kant nós não podemos ter um conhecimento científico de Deus, da alma e do mundo, para Jung a gente pode. A gente pode ter um conhecimento científico da alma, por exemplo. Por quê? Porque a alma para Jung é um complexo funcional, é uma possibilidade em relação com o inconsciente. Né? A alma de Jung, a alma pode ser perdida e a alma pode ser reencontrada. E toda a psicologia, no fundo, gente, toda a ida a um psicólogo, no fundo, é uma tentativa de você recuperar a sua alma. E aí lá vem o fragmento de caso clínico. Eu tenho uma paciente que, depois de eu analisar mais de 50 sonhos dela, uma vez ela chegou para mim e me disse: precisa mudar meu arquétipo. Né? Aí eu não sei de onde ela tirou isso. Porque a questão não é mudar o arquétipo. Né? Até porque o arquétipo é apenas uma forma, certo? É apenas um padrão coletivo. Na verdade, o que a gente precisa fazer é conscientizar-nos, né? Nos conscientizar desses padrões que agem sobre nós, que esmagam a nossa vida, que nos constrangem muitas vezes, e nos desenvolvermos em relação a eles, nos diferenciando dessas imagens coletivas por meio da experiência. E essa experiência é um processo de individuação, né? É um processo de construção da subjetividade humana. É isso, na verdade, que nós devemos fazer. Não dá para domar arquétipos, não dá para controlar arquétipos, não dá para instrumentalizar arquétipos. Né? Tem um sonho meu que eu sempre conto que fala sobre isso, né? Que eu jogava cartas de baralho que com arquétipos elas sempre se misturavam, eu nunca conseguia decorá-las, porque é impossível. São milhares de experiências humanas, de possibilidades humanas, que dizem respeito
o arquétipo, a vida arquetípica, né? Desde a alquimia, com corpos alquímicos, corpos herméticos, né? Que a ciência da natureza, os cientistas da natureza, e até hoje, por exemplo, com os modelos fractais, né? Nós percebemos padrões presentes por trás da natureza. E como diria o Jung, a psique é a mãe de todo conhecimento da natureza, né? De todo conhecimento natural. Ao mesmo tempo que a psique é a fonte de toda a cultura. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula, até a aula 2. Obrigado.